Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. E estamos iniciando hoje nosso 70º episódio com o tema Recomeçar em Outro Lugar. Então, se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que você curtisse, comentasse, compartilhasse, para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Então, bem-vindo, sente-se aqui do meu lado, para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que seja uma jornada resiliente de muito autoconhecimento. E quando a gente fala, né, sobre recomeçar em outro lugar, é obviamente que a gente está desejando, a gente está querendo mudanças diante da realidade ao qual a gente está inserido hoje, né? Então, algo dentro de nós deseja por algo novo, uma mudança de rota, uma mudança de lugar, uma mudança de profissão, né? Porque recomeçar é sempre isso, é você tentar mais uma vez. Obviamente que você precisa fazer novas escolhas, percorrer caminhos diferentes, porque se você faz as mesmas escolhas, você vai permanecer no mesmo lugar, tendo os mesmos resultados. Então é muito importante que toda vez que você decidir recomeçar na sua vida, na sua história, você comece agindo diferente do que você costumava agir, para que você alcance algo novo, para que você realmente consiga aquilo que você está desejando. Às vezes esse recomeço é a virada de chave na sua história de vida, onde vai ser um marco, sabe, de virada de página, de uma nova história, um novo rumo, um novo sentido para a sua vida, para a sua história, para a sua jornada. Então, realmente, toda vez que a gente se permite recomeçar, é importante que a gente faça escolhas diferentes, mas também que essas escolhas elas deem sentido para a gente, né? Que elas não fujam aos nossos propósitos, aos nossos sonhos, aquilo que a gente almeja para a nossa vida. Então, eu gostaria de começar agradecendo. O tema de hoje foi por meio de uma votação que eu fiz no enquete, né, no Instagram do nosso canal. Então, obrigado a todos que votaram. Inclusive, outros temas que estavam na enquete também foram bem votados. E com certeza eu iria abordar. O pessoal ficou bem dividido ali, sabe? A diferença de porcentagem de voto foi bem pequena. Então, inclusive, algumas pessoas me mandaram mensagem. Pode abordar todos, sabe? Então, realmente são temas bem interessantes. Eu quero abordá-los aqui, mas obviamente não vai dar tempo de a gente abordar todos esse ano, porque foram 8 temas e só faltam mais 5 episódios para a gente encerrar essa temporada 2025, né? E aí vamos ter aquela pausa merecidamente de um mês, no mês de janeiro, que a gente não vai ter episódio no mês de janeiro, vai ser o meu período de férias, né? Então vou aproveitar, descansar, viajar, enfim, curtir minha família, amigos, tudo aquilo que a gente precisa fazer, essa pausa, né, que é importante e saudável pra gente. E dentre os temas que eu sugeri lá, um especificamente eu acho que eu quero gravar com participação, que é o ghosting. Então, quando eu tiver a oportunidade de receber alguém aqui, é um tema que eu acho muito bacana para um debate, sabe? Então, eu não quero abordar esse tema sozinho. Posso vir a abordar, mas o meu desejo é que ele seja um tema abordado com convidado. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Normalmente a gente está acostumado a estar onde a gente se encontra, né? Então, fazer uma movimentação diferente daquela que a gente já costuma fazer é o nosso grande desafio, é dar o primeiro passo. O primeiro passo é o que mais assusta. E por que é o que mais assusta? Porque é o começo de tudo, é onde eu vou estar mudando a direção. Tão tal que depois que a gente dá o primeiro passo, a gente consegue ir caminhando normalmente. Apesar das dificuldades, é óbvio que a gente vai encontrar, mas a gente percebe que a gente tem capacidade sim, que a gente consegue ir dando outros passos, porque de fato o mais difícil de todos é o primeiro. Depois que a gente dá o primeiro passo, a gente vai caminhando em direção àquilo que a gente almejou, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente estipulou como meta. Então, assim, com certeza, para quem está desejando recomeçar, e principalmente recomeçar em um outro lugar, dar esse primeiro passo é o mais difícil, porque vem insegurança, vem medo, tem o peso das consequências, né? A gente sabe que algumas movimentações que a gente faz na nossa vida, elas não têm mais volta. Então, depois que a gente dá o primeiro passo, não tem mais como voltar. A gente não vai encontrar
o que a gente deixou para trás, sabe? O que é também muito positivo. E eu confesso a vocês que quando eu não imaginava, quando eu comecei a escrever o roteiro desse tema especificamente, eu me emocionei. Eu começava a colocar os tópicos assim e eu revisitei a minha própria história de vida e isso me causou muita emoção, sabe? Então, quando eu me percebi nesse lugar, eu disse, tenho muita propriedade para falar sobre isso, sobre recomeçar em outro lugar. Para quem me conhece sabe que eu morava no interior, né? Então saí do interior, deixei tudo para trás, né? Tudo entre aspas, obviamente. Então deixei a vida que eu tinha para trás para recomeçar a minha vida em um outro lugar. Então saí do interior e vim morar na capital, vim morar em Recife. E foi um recomeço, foi uma virada de chave, né? A minha história de vida mudou a partir dessa decisão. Então eu sei o quanto que isso causa medo, eu sei o quanto que isso causa insegurança, eu sei o quanto que isso nos deixa ansiosos, apreensivos. Mas eu digo a você, inclusive já estou me emocionando de novo, é muito gostoso, é muito gratificante. Quando você vê que você está direcionando a sua vida no sentido que você sempre sonhou, no sentido que você sempre desejou, sabe? É você colocar a sua coragem acima do seu medo, ou apesar do seu medo, você mesmo assim decide dar esse espaço, sabe? Porque tem coisas que a gente faz na vida que não necessariamente a gente está respaldado na coragem. Às vezes a gente faz algumas coisas mesmo com medo, mesmo com aquele friozinho na barriga, sabe? Mas é importante essa movimentação, é importante esse passo. Então, você recomeçar em um outro lugar vale muito a pena. Eu digo por experiência própria, como é gostoso, como é gratificante você perceber que você tomou uma decisão por você, sabe? Você disse, eu não estou satisfeito de onde eu me encontro, não estou muitas vezes até feliz onde eu me encontro, eu preciso mudar isso. Então, dar esses passos são fundamentais para a gente mudar a nossa história de vida. É muito gratificante, apesar de todos esses frios e medos e inseguranças que podem vir a aparecer, sabe? Porque a gente muda e a gente vai batalhar e lutar pelos nossos sonhos. Então, que você tenha a coragem necessária para ir em busca dos seus sonhos, seja onde eles estiverem, sabe? Vá sem medo. E se tiver com medo, vá com medo mesmo, mas vá. Porque tem coisas que só a gente pode fazer por a gente e ninguém vai conseguir fazer, né? Então, fica aquela sensação, vou largar tudo, vou levar tudo. Óbvio que a gente leva muito do que a gente tem junto com a gente quando a gente vai para um outro lugar. Mas tem coisas também que ficam para trás, né? Então, materialmente falando, a gente pode levar parte dessas bagagens. Uma parte também fica. E a graça do recomeço, sabe? Da gente perceber que a gente tá muitas vezes carregando coisas que não tinha necessidade de estar carregando. Para que tanta coisa? Para que tanta bagagem? Né? Então a gente vai deixar o que é necessário ser deixado e levar o que precisa ser levado, né? Na questão profissional, às vezes é um abandonar tudo mesmo. É você começar do zero em um outro lugar, tentar um novo emprego, às vezes até mudar de área. E quem passa em um concurso público e vai mudar de cidade, por exemplo, então é o deixar tudo para viver em um novo lugar também. Então tudo isso representa mudança. E eu acho que o grande bacana, o grande bonito da vida é a gente perder o medo dessas mudanças, sabe? Eu acho que a gente consegue olhar para as questões, para tudo e perceber que é gostoso, que é saudável se movimentar, mudar coisas novas, sabe? E se você deseja esse recomeço, é porque você está insatisfeito dentro de você. É porque você percebe que aquele lugar não te cabe mais. Então não tenha medo de se movimentar, não tenha medo de fazer escolhas diferentes, não tenha medo de deixar o passado para trás, né? Viva o seu presente buscando um futuro cada vez que dê mais sentido para a sua vida e para a sua história. Eu acho que isso é muito gratificante, é onde você vai encontrar sentido nesse novo que você está buscando. Existe também uma bagagem que ela é invisível, né? Que são aquelas coisas que carregamos dentro de nós.
Então, parte dessa bagagem a gente vai sempre levar com a gente, porque é a nossa lição, é o nosso aprendizado, é as nossas relações que construímos, é o nosso afeto, é o nosso amor, é o nosso sentimento, né? E é importante a gente levar quem importa pra gente, independente de onde a gente esteja, né? Mas também tem coisas que a gente vai deixar pra trás, tem bagagem que a gente não precisa carregar mais, sabe? A gente deixa como lição, como um capítulo encerrado, como algo que se encerrou na nossa vida, que passou e larga, né? É interessante até que não tem propriamente muita relação com essa questão de recomeço, mas não deixa de ser um recomeço, porque toda vez que a gente encerra uma relação, a gente tá se abrindo para algo novo, né? Tá se permitindo viver algo novo. E tinha uma pessoa que eu considerava amizade encerrada, sabe? E eu silenciei ela de todas as minhas redes sociais, e meu psicólogo, inclusive, me perguntava algumas vezes, mas e aí, por que não deixar de seguir, não só silenciar, porque não bloquear a pessoa, enfim, coisa e tal. E ontem eu tive uma conversa que me fez refletir sobre a minha relação com essa pessoa especificamente. E eu disse, cara, não faz sentido só silenciar, sabe? Eu acho que também era tipo, o pessoal vai perceber que deixei de seguir, pode ser que alguém venha me contestar alguma coisa, eu não tô no lugar de querer explicar, mas também se alguém vier me contestar alguma coisa, eu não vou explicar do mesmo jeito, porque eu não quero. E ontem eu simplesmente, ok, deixei de seguir a pessoa, não quero mais na minha vida. Espero que ela perceba, né, que claramente o quanto que eu não quero ela perto de mim, que é uma relação de amizade encerrada, porque não era uma relação saudável. É feito, eu até brinco com o pessoal, eu prefiro 10 mil vezes um inimigo declarado do que um falso amigo, sabe? Então, como é bom a gente seguir em paz e fechar alguns ciclos na nossa vida, sabe? Essas bagagens invisíveis que a gente não precisa carregar, a gente joga no mar, atira ao mar e vida que segue, sabe? Um outro ponto que pode vir também com essa mudança, desse recomeço em um novo lugar, é a solidão por estar em um lugar novo, sabe? A solidão do recomeço, porque se a gente se muda para um lugar onde a gente não tem um, um, uma rede de apoio, como diz a história, né? Não temos relações nesse novo lugar, relações familiares, de amizade, enfim, tudo mais. Pode ser que em alguns momentos a gente se sinta solitário. E é uma coisa, quando eu decidi me mudar para Recife, eu dizia, Deus, que eu encontre, que eu construa relações de amizades, sabe? Tão profundas e tão verdadeiras como as que eu tenho em Surubim. Porque meus amigos, eles são um suporte muito fundamentais na minha vida, assim como eu também sei que sou para eles. E eu perceber que, tipo, cheguei em Recife e eu construí relações de amizades tão verdadeiras e tão profundas quanto as que eu tinha em Surubim, para mim é muito gratificante. Então, no começo a gente pode sentir um pouco de solidão, mas eu acho que eu tenho muito isso comigo. Quando a gente tem uma áurea boa, uma energia boa, quando a gente é gente do bem, sabe? Eu acho que a vida, Deus, ele se encarrega de colocar pessoas no nosso caminho que se pareçam com a gente, que sejam gente do bem, assim como a gente é, sabe? Que carregue boas energias, que acrescentem, que sejam luz na vida do outro, assim como a gente também é. Então, apesar que você possa se sentir um pouco solitário no começo, mas eu acredito que vai cruzar no seu caminho pessoas de bem, sabe? Que você vai construir relações de amizades muito verdadeiras e muito sólidas. E que a gente também tem que entender que a gente vai criar raízes sem pressa. Quantos anos você passou ou há quantos anos você está onde você está hoje, né? Então, às vezes você passou uma vida inteira nesse lugar, é óbvio que você tem raízes nesse lugar. É óbvio que essas pessoas sempre vão trazer sentido para a sua história, para a sua vida, e que você vai querer manter contato com essas pessoas. Quando a gente faz esse movimento de se mudar para um outro lugar, de recomeçar, gente, recomeçar é a oportunidade de começar de novo. Você pode construir tudo novo, sabe? Então, você vai construindo relações e você começa a construir, inclusive, raízes naquele novo lugar. E aí vem aos poucos aquela sensação de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar me cabe, esse lugar me pertence. E é uma troca. E a gente vai fincando as nossas raízes, e a gente vai encontrando sentido, conforto,
leveza e paz nesse novo lugar que a gente se encontra, sabe? E não precisa ter pressa para que isso aconteça, porque vai ser algo natural e gradativo. Quando você menos se perceber, você está vivendo a vida que você sonhou, você está construindo um lugar que você vai poder chamar de lar e não apenas de casa. Então aquele novo espaço ele vai dar sentido para você. É o seu lar, é aquilo que você está construindo. E como é gratificante, eu posso falar baseado nas minhas experiências, cada nova coisinha que eu ia comprando para minha casa, sabe? Que por mais simples que pudesse parecer, mas, cara, eu olhava assim, é uma conquista minha. É o meu espaço, eu tô investindo no meu lar, no meu lugar. Então, isso é muito gostoso, isso é muito gratificante, sabe? E aí a gente às vezes precisa recomeçar profissionalmente falando. Inclusive, eu acredito que a curto, médio ou longo prazo eu vou fazer esse tipo de movimento de recomeçar na minha vida profissional. Estou aí amadurecendo ideias, trabalhando questões na terapia, que eu preciso me reencontrar de novo nesse lugar, sabe? Então alguns movimentos eles são necessários de serem feitos. Então não tenha medo de mudar de profissão, não tenha medo de recomeçar a sua história, sabe? Em um outro lugar, porque às vezes é tudo que você precisava. Você vai perceber o quão necessário era você ter feito essa movimentação quando você se encontrar nesse novo lugar. Digo, poxa, cara, era exatamente isso que eu precisava e eu tive tanto medo de dar esse passo, sabe? E isso aí a gente só vai perceber realmente quando tiver no meio do caminho, no meio da trajetória. Não é algo que a gente vá encontrar muito rapidamente, com clareza, sabe? A curto prazo. Então, no decorrer das nossas escolhas, das nossas movimentações, a gente vai percebendo que faz sentido, que era aquilo que a gente precisava, sabe? Aquele recomeço. E da gente poder se reinventar quem a gente é. Uma versão mais leve, mais honesta, mais ousada, sabe? Muitas vezes a gente, quando está no lugar onde a gente se encontra, a gente às vezes é podado a ter determinado comportamento, a ter determinada postura, sabe? É muito complexo, apesar de eu gostar muito de Surubim, de ir visitar passeio, eu gosto de passear por lá, mas eu sempre tive muito a sensação de não pertencimento, não me sentia pertencente a lá. Era como se não fosse o meu lugar, sabe? E quando eu me mudo para Recife, que eu me sinto pertencente aqui, é, é onde eu sinto que eu consegui atingir 100% da minha versão, sabe? É como se dissesse, aqui eu consigo ser 100% eu. Porque eu não estou me policiando, eu não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar, vão achar de mim. Eu estou sendo simplesmente eu. Seja com minhas qualidades ou com os meus defeitos, é a minha visão, é a minha versão nua e crua. Eu aqui posso ser quem eu sou de verdade, sabe? Eu posso ser quem realmente é o Wilson na minha essência. E todas as minhas versões, né? Meu lado espiritual, meu lado profissional, meu lado familiar, meu lado amoroso, meu lado afetivo, meu lado emocional, meu lado das minhas relações de amizade. Então, todas as minhas versões, né, sejam elas de equilíbrio, de calmaria ou de intensidade e de ousadia, elas estão em sintonia, sabe? Porque eu consigo ser 100% eu. Aqui é a minha versão 100% de mim. E de que possa em algum momento também, como inclusive eu desejei recentemente mudar de estado, fiz concurso para um outro estado, me preparei muito, coisa e tal, porque eu estava sentindo essa necessidade, esse desejo de mudança, sabe? E que se eu sentir em algum momento que eu preciso de fazer essas movimentações, recomeçar em outro lugar, hoje em dia eu já não tenho medo disso, porque eu já fiz essa movimentação, sabe? Então eu sei como é esse caminho. E eu sei o quão gratificante é, sabe? Da gente poder dizer, eu quero, eu desejo, eu vou recomeçar em outro lugar.
porque talvez eu encontre tudo aquilo que eu procurei uma vida inteira. Então tenho aqui minha versão máxima, verdadeira, pura minha, e eu posso manter ela em qualquer outro lugar, sabe? Então é muito também sobre isso, da gente se reinventar e se redescobrir, né? Às vezes é muito comum também quando a gente se movimenta, no começo tem muito aquela nostalgia, né, do passado, do que a gente viveu, do que ficou para trás, e a gente tem que lembrar das coisas com saudade sem romantizar o passado, porque se a gente também deseja mudar de lugar, é porque alguma coisa lá não tá legal, de certa forma, né? Onde a gente tava ou onde a gente se encontra. E aí é muito comum, inclusive às vezes para término de relação, né? Você quando termina, porque tá vivendo aquele luto, coisa e tal, aí você fica, mas era uma pessoa, e aí você vai esquecendo de tudo de ruim que você viveu, né, com a pessoa e fica só vindo seu cérebro lhe boicotando, só vindo memórias boas, as coisas bonitas, e não sei o que lá. E na verdade você sabe que acabou porque precisava acabar, porque não estava saudável, né? E você fica nessa questão toda internamente falando, porque o seu cérebro fica trazendo só as lembranças boas e de certa forma, quando a gente se muda para um novo lugar, também tem isso. Às vezes fica, mas era tão bom porque eu tinha isso, eu vivia aquilo, não sei o que lá. Mas, cara, também tinha coisas que não estavam tão boas e a gente vai esquecendo dessas questões, né? Então, que a gente entenda que estamos recomeçando, que podemos olhar para o passado e ter saudade de algumas coisas, mas que o lugar dele é lá, no passado, né? Tudo que vivenciamos. E que a gente tá construindo uma nova história, que essa nova história ela dá sentido para nossa vida. Existe o lado bom do caos, né? Por que o caos? Ai, meu Deus, vai ter caos. Calma, mesmo. Quando a gente se muda, é óbvio que as coisas não estão lá tudo prontas e montadas pra gente. Uma vida perfeitinha lá, chegou, ai, tá tudo ok, tudo deu super certo, aconteceu e tudo mais. A gente vai, no decorrer desse ajuste, né, de se movimentar, se caber e organizar, na verdade, esse lugar novo que a gente se encontra, a gente vai cometer algumas gafes, a gente vai cometer alguns erros, a gente vai cometer alguns deslizes, né? Vão acontecer algumas surpresas, algumas histórias engraçadas. Então, assim, bem-vindo à sua nova vida, sabe? Vai ter algumas coisas que serão embaraçosas, a gente vai dar risada, a gente vai gargalhar, a gente vai errar. Porque ser humano é isso, né, minha gente? A gente tem todas essas questões e eu quero que você compreenda que esse caos não é num lugar negativo, é num lugar de a gente, quanto ser humano, a gente vai precisar uma vida inteira lidar com algumas coisas que às vezes não serão tão confortáveis, não serão tão engraçadas. A gente vai dar risada dos nossos próprios erros, dos nossos próprios enganos, enfim. E eu acho que a vida é isso. A gente vai aprendendo a administrar todas essas questões. Ninguém nasce pronto, né? A gente vai ficando pronto à medida que a gente vai caminhando, que a gente vai se refazendo, que a gente vai se reconstruindo. E é interessante que depois que passa um tempo que você está organizando a sua vida, aquele novo ele começa a ter cara de lar, de casa. Então aquilo que me soava estranho, o espaço, o novo emprego, as novas relações de amizades, começa a ter um sabor diferente. Você começa a olhar para tudo isso e ver que as suas raízes estão se aprofundando, sabe? Você começa a olhar para tudo isso e perceber que está trazendo sentido para a sua história. Esse é o meu lar, essas são as minhas novas amizades, esse é o meu novo emprego, esse é o meu novo ambiente de trabalho. Então tudo aquilo que parecia estranho no começo, começa a ter um sabor diferente, um sabor novo. E você começa a ter muita gratidão por aquilo que você está vivenciando de novo, sabe? Você começa a olhar e dizer: isso me pertence, esse lugar me pertence, eu estou aqui onde eu desejava, onde eu almejava.
eu vou continuar lutando e batalhando pelas coisas que eu ainda quero alcançar, porque a gente vai estar sempre buscando evoluir, crescer, amadurecer, alcançar novos patamares, sabe? Subir de cargo. Então, investir em nós mesmos, na nossa profissão e vendo a nossa empresa, o nosso negócio crescendo, seja lá o que for. Então, como é bom e como é gratificante depois que a gente passa toda aquela fase do medo, da insegurança, da instabilidade, a gente vê que a nossa vida está se organizando. E aqui eu estou alcançando a minha melhor versão. Em todos os aspectos, sabe? Porque é no aspecto pessoal, é no aspecto profissional, é no aspecto espiritual, físico, emocional. Então, são tantas características nossas que podem ser mudadas e podem ser equilibradas a partir de uma decisão correta. A decisão de fechar um ciclo, de encerrar uma etapa a qual a gente pertenceu uma vida inteira e de se permitir vivenciar um novo, sabe? Um novo lugar, um novo ambiente, uma nova história. E mais uma vez eu volto a dizer a vocês, talvez essa mudança ela seja a virada de chave da sua vida, esse recomeço, sabe? Seja onde você vai construir a vida que você sempre sonhou. Então você precisa caminhar sem medo, sabe? E que você nunca perca a fé em si mesmo, sabe? Às vezes a gente se sente seguro, e se eu não der conta, e se eu não conseguir, não sei o que lá. Eu acho que em algumas situações na vida, quando a gente tenta algo e não sai como a gente gostaria, a gente tem como dar um ou dois passos para trás. Quantas vezes a gente não fez isso na vida, né? Então, se for necessário, a gente recua em alguns pontos, faz parte. Mas, às vezes, dar um passo para trás te permite dar dois, três, uma caminhada, uma corrida para frente, sabe? Então, o mais difícil, dar o primeiro passo. Quando você decide dar o primeiro passo, diz: não quero mais isso, aqui não me cabe, eu preciso de algo novo. Vá sem medo em direção àquilo que você sonha, àquilo que você almeja para a sua vida. Tem coisas que só você pode fazer por você mesmo. Então que você tenha a coragem, a ousadia de fazer elas, sabe? Se permita viver o novo. Se permita recomeçar. Se permita fazer escolhas diferentes das que você fez, para que você alcance a sua melhor versão, para que você seja 100% você nesse novo. Espero que esse episódio de hoje tenha te feito uma boa companhia, tenha trazido sentido para a sua história, que se não, que tenha sido pelo menos gostoso de ouvir. Agradeço mais uma vez por ter estado aqui comigo. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse, curtisse, comentasse, compartilhasse. Muito obrigado pela companhia, abraços e até a próxima.